7h45, de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, tempo bom, ensolarado, calor, hein? Aliás, não tem previsão de chuva para os próximos dias aí de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Calorão aí para quem quer e gosta de aproveitar e pode aproveitar o verão. Voltamos com o oferecimento de Proteus e Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Hoje com o Arnaldo Neto, estamos recebendo aqui no programa João Paulo. Ele é advogado, doutor João Paulo Grande de Abreu, é advogado, é especialista aí também em lei eleitoral, né, que tem lá as suas mudanças para praticamente cada eleição. Essa tem muitas mudanças também, não diferente de outras já anteriores polêmicas, e nós estamos falando aqui, por exemplo, da possibilidade de shows para arrecadar dinheiro em benefício da campanha do determinado candidato. E aí, na internet aqui, no Facebook, o Faria Brindes Faria pergunta para o senhor, doutor, e eu repito, né? Posso comprar camisas com o nome do meu candidato e distribuir? Doutor João Paulo. Então, o que a lei veda é que o candidato, o partido, a coligação façam isso. Então, todos aqueles ligados, quer dizer, que tenham interesses diretos, quer dizer, no caso dos candidatos, bem como os partidos que dão suporte a eles, não podem fazer essa compra nem essa distribuição, a não ser para aqueles que trabalham na campanha. Então, eu posso ter camisa? Posso, mas para aqueles que estão na campanha. Então, vou fazer uma passeata. Estão todos de camisa. Quer dizer, as moças que estão ali, os rapazes que estão ali distribuindo panfleto com as bandeiras, quem participa ali, quem tá nos carros, pode sem nenhum problema ter camisa. Pode sem nenhum problema ter boné. Pode ter máscara. Pode ter a praguinha. Praguinha não tem mistério, mas pode. Eu posso, por exemplo, ir agora na internet comprar a camisa do Lula, do Bolsonaro, ou até mandar fazer. Eu quero fazer uma camisa do candidato Joãozinho da Couve, que ele virá como candidato a deputado, a senador, eu já ia usando. Isso aí faz parte do exercício da democracia, da minha liberdade de expressão. E aí ele vai numa zona, quer dizer, a pergunta ela vai na zona cinzenta. Eu disse aqui o que podia e o que não podia. Comprar camisas e distribuir, aí depende, quer dizer, vai depender de uma interpretação que será dada. A princípio não tem mistério, desde que não haja essa vinculação dele a algum político. Por exemplo, eu sou eleitor do Bolsonaro, do Lula, de algum outro candidato. Não teria problema, por exemplo, se eu fosse no Mercado Livre, comprasse lá 15 camisas e fosse, por exemplo, no meu escritório, que eu sei que lá todos também simpatizam com esse candidato, e desse para cada uma camisa dessa. Aí vamos lá, e se fossem 100 camisas? E se fossem 1000 camisas? Aí você começa no subjetivismo que o juiz pode ter no caso a caso. Então, aqui trouxe casos específicos que você configura conduta lícita, mas conforme o volume vai aumentando de camisas, conforme a vinculação que a pessoa possui com o candidato seja mais tênue ou não, o negócio vai complicando e vai indo para uma zona cinzenta que pode ensejar uma interpretação positiva ou negativa. Eu só queria, antes de continuar a entrevista, Nogueira, eu nem publiquei no meu blog ainda, mas vou fazer depois aqui da nossa entrevista, colocar que
viagem que vivemos aqui em São João da Barra, o presidente da Câmara, Elísio, ele, um pouco antes da Carla se manifestar, ele fez uma publicação incentivando a vacinação. Então, nós temos figuras públicas que são contra, mas temos também figuras públicas, um representante do poder, que já tinha feito a sua publicação incentivando a vacinação infantil. Eu só estou confirmando que Elísio tem um filho pequeno, né, quero ver a idade do filho dele e se ele levará o filho dele para vacinar, que eu acho que o exemplo é mais do que publicar na rede social, né? Eu acho que assim fica muito mais claro. Mas continuando nessa questão de eleição, a gente falou sobre a criação me fugiu agora o nome, aliança partidária, não é mais coligação, federação partidária. Obrigado, João. Qual é a diferença da federação para a coligação antiga? O que muda a partir desse entendimento, João? Ou é só uma roupa nova para uma coisa antiga? Muda-se basicamente a abrangência. A federação ela tem âmbito nacional, então seria uma forma de você tornar algo padronizado. Ao invés de você ter coligações por município, você passa a ter em âmbito nacional. E a segunda diferença marcante é o prazo. Quer dizer, quando você coligar com um partido, era só para aquela eleição, era só para aquele ano específico. Agora não. Agora vincula-se por 4 anos. Quer dizer, você tem federação de 4 anos em âmbito nacional. Isso tem que ser, por exemplo, nós vamos ter essa federação agora aqui em 2022, na eleição municipal de 2024, ela tem que ser mantida também a âmbito municipal. Tem que ser mantida. Impede, por exemplo, algumas coisas que a gente recorda aqui, alguns episódios que a gente recorda, por exemplo, em São Francisco da Bapuana, naquele ano pegando fogo, Dilma e Aécio ainda, impeachment da Dilma para ser votado, e PT e PSDB aliados em São Francisco, aliados em Conceição de Macabu. Isso não poderia acontecer. É isso aí, porque nós tínhamos aqui casos em que PT e PSL estavam coligados no município, rompidos em outro, rompidos, quer dizer, era uma bagunça, né? Você ligava o Partido Comunista com o PSL em âmbito municipal, totalmente ilógico, né? Você ligava a extrema esquerda com a extrema direita, isso aí, obviamente, era uma bagunça que eles tinham que gerir. Agora isso acaba. Agora essa federação, ela passa a ter um estatuto. Existe também a fidelidade partidária, que também se aplicaria aí. Quer dizer, tem que esse candidato que for apoiado por uma federação, que zelar pelo estatuto da federação, zelar pelas regras, quer dizer, terá um presidente. Então, é algo mais robusto, com mais bagagem do que aquela mera aliança, quer dizer, muitas das vezes sem qualquer fundamento filosófico de municípios pequenos, por exemplo. Aqui nesse programa, o ex-governador Antônio Garotinho, ele usou uma expressão, que à época eu até usei como um dos destaques da entrevista, que os partidos são como partidos no Brasil são como fantasias de carnaval. Você usa durante aqueles dias, durante aquele período, e depois se desvincula. O que é ruim, né, para um sistema eleitoral é ruim, enquanto mais o nosso tem um número sem fim de partido. Essas tentativas, vindo também por parte do Congresso, seria uma forma de afunilar isso, de tentar realmente mostrar ao eleitor qual é o perfil do seu candidato, o perfil ideológico do candidato? Eu acho que para o eleitor, eu acho que não faz assim, de fato. Eu não vejo o eleitor escolhendo. É muito difícil escolher o candidato pelo partido. É difícil essa vinculação. Você acaba que se vincula ao nome da pessoa em detrimento da sigla que o representa. Normalmente, assim, muitos poucos, talvez, não sei se o pessoal mais novo tem isso, os antigos tinham, eu sou do PT, e aí você tinha os votos do partido, eu sou do PSDB, você tinha os votos do partido, e cada vez menos você vai vendo isso.
né? A lógica hoje é você se vincular ao candidato em detrimento da sigla. E aí, nesse contexto, entendo que isso daí assim, cria uma certa... quer dizer, a grande finalidade, creio eu, que vai ser tempo de TV, que vai ser fundo partidário, a soma das receitas. Eu acho que é mais por esse acúmulo de interesses para poder financiar, para poder viabilizar campanhas do que efetivamente algo político, filosófico em si, entendeu? Falando em São Francisco, Arnaldo Neto e doutor João Paulo, quem posta um bom dia aqui para o senhor e depois também para todos nós é a prefeita de São Francisco, a Francimara Azeredo. Pode? Prefeita. Por falar na Francimara, Nogueira, lá no começo... Por falar na Francimara, lá no começo você deu uma confundidazinha nos santos padroeiros. Francimara até seria nossa entrevistada nessa semana, né? Mas hoje é festa de São Sebastião lá em Barra, que é uma festa tradicionalíssima, né? Então a agenda dela ficou um pouco apertada. A gente só ressalta aqui, e eu estou aqui no Pontal de Itapona. Sumiu o áudio aí, Arnaldo. Você vai? Você está no Pontal de Itapona, voltou. Sim, e minha família é oriunda aqui da Ilha da Convivência, né? Seria um dia de festa aqui pra gente também, se não fosse o mar já ter levado também a Ilha da Convivência. Enfim, só fazer o registro das festividades lá na terra da prefeita Francimara, que é uma solenidade muito tradicional e que impede a participação dela. Mas continua, por favor, Nogueira. E São Sebastião também aqui na Baixada, né? Não tão tradicional e grande como a de Santo Amaro. Sim. Não, quanto a de Santo Amaro, mas é muito grande também aqui na nossa Baixada, né? É que, na verdade, Santo Amaro ganhou uma dimensão já nacional, coisa assim, mas o nosso São Sebastião também aqui, lá da Baixada, é fundamental. E que São Jorge, que todos nos protejam, principalmente contra esses ataques aí negacionistas e São Sebastião, segundo as tradições da Igreja Católica, é padroeiro contra as pestes, né? Então, assim, vivemos que é essa pandemia. Tomara que interceda aí pelo fim dela mais rápido. Doutor João Paulo, a pergunta vem da Silvana Venâncio, é jornalista, mora em Bom Jesus, participa lá do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões do Aloísio, e diz aqui: o senhor acredita que essas eleições serão bem complicadas? Dificuldade mesmo na votação por essa polarização entre direita e esquerda? Existe uma preocupação sobre isso? Aliás, só uma aspas aqui rapidinho. O delegado Armon, né, colocou ontem em suas redes sociais uma ação da polícia prendendo e anunciando, colocou essa semana, né? O crescimento de grupos neonazistas aí pelo Brasil inteiro. Uma loucura, né? Essa operação dele, acho que tem um mês e pouquinho. Ele vem repercutindo. Foi em Niterói, entrou na casa de um rapaz, de diversos artigos nazistas e uniformes lá da SS, da Alemanha nazista, e de fato assim, loucura. Assim, preocupante, mas de fato o país ele vive hoje uma polarização, né? Na verdade, o que a gente verifica é que de uma esquerda mal sucedida, né, nós tivemos o crescimento da direita, quer dizer, esses ciclos mundiais eles vão se repetindo, né? A gente vai aqui meio que vendo como o mundo se comporta e a gente aqui meio que espelha o mundo. A gente viu como foi, por exemplo, nos Estados Unidos, que vinha de uma esquerda que não mais atendia os anseios populares, o crescimento da direita, e aí eleito o Trump também não atendeu aos anseios como deveria, e nesse contexto a esquerda voltou. Mesma lógica na França, mesma lógica na Argentina, mesma lógica em tantos outros países pelo mundo,
E me parece ser essa lógica hoje. Quando certo partido ou certo candidato não consegue atender os anseios, ele faz surgir a reboque dele soluções ou antigas ou novas. Então, acho que essa que seria a nossa lógica hoje, me parece, numa análise filosófica, numa análise lógica do sistema, me parece que essa é uma eleição com maiores chances para a esquerda, tendo em vista um governo, entre aspas, desastroso ou não muito, ou assim, que não tem atendido a expectativa que foi o governo do Bolsonaro. Esse negacionismo, essas palavras mal empregadas, essa guerra com a imprensa, essa forma como ele se portou contra a vacina, essas palavras que ele muitas vezes emprega de forma infeliz. Ele deu boas-vindas ao Ômicron, ao Brasil. Assim, é uma situação esdrúxula, e acaba que ele que no fundo tirou da tumba o Lula. O Lula estava aniquilado, morto, sepultado, não tinha mais quem desse voz a ele. Até que o Bolsonaro teve a proeza de proferir palavras e levaram muitos a refletir: poxa, eu prefiro aquele que me rouba do que aquele que me bate. A lógica hoje é essa. A gente fica nessa: poxa, eu vou votar em quem? Naquele que eu sei que a conduta não sei, não, então, mas que há suspeitas quanto à sua lisura, e um outro que tem posturas totalmente antagônicas, que no início do governo vedava o liberalismo fiscal, que não pôs em prática durante 3 anos, que pregava venda daqueles bens públicos que não tem muita relevância, você desestatizar o governo, não fez nada, que pregava uma isenção em relação ao Centrão, depois se alinha. Então, assim, são esses antagonismos que levaram hoje a esquerda a ser vista como franca favorita, e a polarizar e talvez ultrapassar com folga a direita hoje no governo. Ou até que surja uma terceira via, se é que isso vai ser possível. Se é que que talvez venha o Dória, quer dizer, pelo que se ouve, né, já tem um QG em São Paulo montado. A princípio, o Dória seria um dos candidatos. Como, de repente, o Moro estaria também tentando viabilizar uma candidatura. Estão dizendo aí o Ciro com a Marina. Então, assim, acho eu que hoje se polariza essa campanha. Mas uma terceira via, eu acho que seria para todo mundo muito bom que houvesse. As pessoas tivessem condição de escolher entre os dois que nós já conhecemos, e uma terceira via que seria uma esperança de algo diferente. João, você citou aí que Bolsonaro ressuscita Lula, né? E você deu exemplos claros dessa alternância de poder. A gente pode falar até, inclusive, contextualizar com Campos. Campos vinha 2 governos do grupo garotista, veio Rafael com a esperança de um governo diferente, não foi bem sucedido, volta o grupo garotista com a eleição de Vladimir. Isso é natural, né? Esses ciclos são ciclos naturais quando eles não agradam. Mas depois você citou um outro personagem que eu acho que é fundamental nessa história, e aí, enquanto jurista, eu queria que você opinasse, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Né? Ele fez parte da Lava Jato, foi o nome a qual se associou a Lava Jato diretamente. Né? Moro é quase que sinônimo de Lava Jato para para a população de maneira geral. Né? Depois ele larga o seu cargo público, vitalício, de juiz, para ser ministro do governo Bolsonaro,
e depois sai brigado com o Bolsonaro. Nesse intervalo, algumas das condenações da Lula elas são suspensas, não são anuladas, né? As pessoas às vezes confundem um pouco. Não é que disse que Lula é inocente ou que Lula não é mais suspeito. Elas são anuladas pelo rito que, segundo o Supremo Tribunal Federal, não foi respeitado pelo juiz original, pelo juiz lá de Curitiba, que era o Sérgio Moro. Moro não se atropelou muito nesse contexto, não, e ele também não tem papel fundamental, tanto nessa polarização quanto no ressurgimento com força de um ex-presidente? Eu acho que sim, eu acho que sim. Aí a gente fica naquele dilema, né? O Lula, ele vinha de acusações não apenas ligadas à Lava Jato. O Lula vinha de acusações do mensalão, ele vinha de inúmeras acusações de malversações de verbas públicas, com destino a países que eram ligados a ditaduras e por aí vai. Então, assim, a Lava Jato ela foi meio que um marco na história do Brasil pela forma, abro aspas, pouco usual, para não dizer ilegal, da condução dos processos. Então, se você me indagar, João, se a norma fosse seguida à risca, chegaríamos ao resultado que chegamos? Eu acho que não. Se houvesse o respeito à Constituição, como manda, quer dizer, se houvesse uma fórmula fechada, em que a Constituição tivesse que ser cumprida à risca, nós chegaríamos onde chegamos? Não chegaríamos. Recuperaríamos 2 bilhões? Não recuperaríamos. Se a prisão não fosse usada para poder obter delações, chegaríamos à quantidade de pessoas envolvidas? Não chegaríamos. E aí você me indaga. Então, a lógica, a princípio, é que os fins justificam os meios. E esse é o discurso do Moro. O Moro diz, olha, me deram um sistema engessado, me deram um sistema travado, e eu, com o que eu tinha ali, eu não fazia nada. Precisei, em tese, violar o sistema para poder punir, para poder chegar até as pessoas que de fato lesaram o erário. Esse é o discurso. O discurso dele hoje é esse. Se você me indagar se é o correto, eu entendo que não é. Eu entendo que os fins jamais justificarão os meios. Existem as formas de serem feitas. É bem verdade que as normas jurídicas penais, elas possuem um arcabouço muito fechado. É um excesso de recursos, um excesso de garantias, um excesso de preceitos que, se forem seguidos à risca, é praticamente nula ou quase zero a chance de alguém com recurso, com bons advogados, de ser punido. Então, cabe recursos no âmbito dos municípios, dos estados, até STJ, STF, dentre cada um deles, inúmeros recursos cabíveis. Então, de fato, entendo eu que ele exorbitou os direitos ou o dever dele de julgar, muitas das vezes. Aquela exposição que ele fez da conversa da Dilma com Lula, aquilo foi um absurdo, aquilo exorbitou em muito os limites da atuação dele, demonstrando uma atuação mais política do que jurídica, só que, de fato, a lógica dele era que os fins justificam os meios. E esse vai ser o discurso dele. Então, se você me perguntar sobre o âmbito legal, o Moro está correto? Nem um pouco. Talvez, sobre o conceito universal de justiça. Talvez sim.
Mas aí, de fato, esse é um debate para horas e horas e horas. A gente teria que ter um programa só para isso, só para falar sobre o Moro. Aí é um debate longo aí sobre a diferença entre direito e justiça. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, deixa eu voltar aqui ao grupo. Tem também várias perguntas aí e eu acredito que, finalizando esse bloco, para o último bloco a gente vai passar a falar de Campos também, que é com relação aí a esses exemplos que estão acontecendo aqui, principalmente em São Fidélis, né? Que foi noticiado pelo jornal Folha da Manhã. Deixa eu só achar aqui, desculpa. Vem da Wanda Terezinha. Doutor João Paulo, na sua opinião, haveria ilegalidade na solicitação de comprovante de vacinação voltando lá na vacinação, anti-Covid-19 para os mesários e os outros envolvidos nas próximas eleições e para as pessoas que vão votar? Boa pergunta. Esse é um problema sério e aí você coloca em jogo, coloca em conflito dois direitos com base constitucional. Você tem tanto o interesse, tanto a liberdade que as pessoas possuem de ingerirem ou de fazerem uso daquilo que elas acreditam. Então, eu não posso impor a ninguém que acredite na cura pela vacina. Não posso impor ninguém a colocar no corpo algo que ele não concorde. Eu não posso impor ninguém a fazer uma cirurgia, eu não posso impor ninguém a tomar um remédio, eu não posso impor ninguém a não se salvar. Quer dizer, a tentar salvar. Desculpa. Então, não há isso eu não posso impor. Essa liberdade todos têm que ter. Se eu não concordo, por exemplo, que a ingestão de carne, com a ingestão de carne vermelha, eu vou entender que eu não devo ingerir. Se eu não concordo com a ingestão de leite ou de alguma substância, não farei. Mesma coisa entendo eu que deva ser em relação à vacina. Porém, aí surge um outro interesse em conflito, que é a saúde coletiva. Então, o fato da pessoa não concordar em fazer uso há de ser sim respeitada, porém, desde que isso não gere problemas de interesse de saúde coletiva. Então, é o caso, por exemplo, nós estamos vendo aí do Djokovic, tenista, ele entendeu, optou por não se vacinar. E muitos países exigem a vacinação. Por exemplo, no caso agora, teve o Alberto da Austrália e ele foi deportado. Então, a lógica, eu entendo que seja essa. Respeitamos a opção dele de não se vacinar, porém, isso atrairá a proibição para que ele compareça a locais públicos. E aí surge uma outra questão, né? A única forma da pessoa conseguir imunizantes ao Covid é a vacina? Entendo eu que não. Entendo eu que as pessoas que tiveram contato com o vírus, eles têm condições, quer dizer, tiveram condições de ter imunizantes, tanto é que estariam curadas. O que se poderia ver aí, não sou eu que posso opinar, mas haveria de ter um estudo para saber se, por exemplo, se eu apresentar o exame de sorologia, que vai me exibir se eu tenho o IgG positivo e o IgM negativo, quer dizer, prova que eu tive contato com a doença, mas não transmito, também não seria uma forma de conseguirmos permitir que essa pessoa que já teve Covid, mas tem imunizantes, de também ter convívio coletivo? Então, essa discussão também, que eu acho que também deve ser travada. E aí eu acho que é mais no âmbito científico do que no âmbito jurídico. Mas em tese, acho eu razoável.
Polêmico, mas é aquela história, né? É polêmico também. Mas, rapaz, é muito difícil. É muito complicado. A situação que a gente acabou de chegar, e Arnaldo colocou muito bem, como o doutor Nélio falou mais cedo, a gente come certas coisas aí que a gente não sabe nem o que é. Nem mesmo o que é. Mas essa pergunta, por exemplo, para o doutor Nélio seria interessante. Para que ele explique, por exemplo, se o exame de sorologia confere a mesma segurança para aquele que teve o Covid, já tem no sangue imunizantes e optou por não se vacinar. Se ele estaria tão imunizado quanto aquele que vacinou. Mas aí vem aquela questão, o problema das pessoas, e aí são dados reais, que estão sendo internadas ou que estão morrendo hoje, depois de um ano, por exemplo, no Brasil, pelo menos 70% delas é que não tomaram a vacina. O doutor Chábio falou em 90%. Em 90%, não, 70% foi o teste de Covid ontem, né? Isso. Desculpa, perdão. 90%, dito por doutor Chábio, 90% das pessoas que estão internadas hoje ou que estão morrendo hoje de Covid é porque não tomaram a vacina. Não estão com essa né? Conforme disse ontem. Concordo com você. E aí é o que disse ontem de novo o presidente, que o maior protetor é aquela coisa do rebanho, né? Contaminação de rebanho. Isso daí não. Aí já quer dizer, voltando para a seara política, né? Aí volta para a seara eleitoral. Então essas besteiras ditas é que de fato trazem à tona a esquerda. Trazem de volta o Lula. E aí sabe-se lá como é que nós teremos essa polarização mas em tese, só voltando aqui a doutora Wanda. Então, a princípio, como as coisas hoje se encontram desenhadas, acho eu que é correto se exigir de mesários, de eleitores, que comprovem sim a vacinação para entrar em locais públicos, por questões de segurança. E aí valeria um estudo para saber se aqueles que tiveram Covid já estão imunizados também poderiam, de alguma forma, ter alguma certificação. Perfeito, João Paulo. São 8h18. Nós vamos fazer aqui uma pausa rápida. Peço licença ao senhor. E daqui a pouco a gente volta para falar um pouco aqui sobre também alguns exemplos desses que estão acontecendo aqui na região. O Arnaldo, né, detalha isso aí. Houve nova posse ontem. Por que só um ano depois, né, da eleição, essa recontagem de votos? Enfim, daqui a pouco o senhor continue conversando conosco. São 8h19 aqui na Folha FM. Você ouviu Folha no Ar, primeira edição, né? É a única edição, na verdade, com o João Paulo Granja ao vivo aqui conosco, também com o Arnaldo Neto, e a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos em 1 minuto. Quando se pensa em exame